A economia é desafio de todos. Nisso, a regulação é um conceito vivo e fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Regulação da Economia, um programa da Agência Reguladora Multissectorial da Economia, ARME, que vai pro ar quinzenalmente às quartas-feiras, às 14h10, com repetição aos sábados, às 12h. Prezados ouvintes, iniciamos este número do programa com um resumo dos principais acontecimentos que marcaram a instituição nos últimos 15 dias. Termina a consulta pública do Regulamento de Partilha de Infraestruturas de Comunicações Eletrónicas. Terminou esta segunda-feira, 17, a consulta pública que vinha a decorrer por um período de 30 dias da proposta do Regulamento de Partilha de Infraestruturas suscetíveis de alojar redes e serviços de comunicações eletrónicas, com vista à recolha de subsídios e comentários dos operadores e públicos em geral, em ordem a enriquecer o referido documento. Num país pequeno e arquipelágico como Cabo Verde e com parcos recursos, a partilha de infraestruturas de redes e serviços de comunicações eletrónicas instaladas ou a instalar afigura-se como alternativa essencial, visando a redução significativa do custo de investimento dos operadores, beneficiando, assim, os stakeholders do setor. A ARME lança consulta pública de estudos para fixação de tarifas na Eletra e APP. A Agência Reguladora Multissectorial da Economia, ARME, acaba de lançar, por um período de 30 dias, a consulta pública dos resultados de estudos para fixação de tarifas nas operadoras Eletra e Águas de Ponta Preta, APP. Para mais informações, queiram consultar o nosso portal de consumidor www.consumidor.arme.cv. O PCA da ARME é recebido pelo Ministro de Integração Regional. O Presidente do Conselho de Administração da ARME, Dr. Isaías Barreto da Rosa, foi recebido recentemente no Palácio da Várzea pelo Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro para a Integração Regional, Júlio Herbert. O encontro entre Isaías Barreto da Rosa e o responsável pela integração regional serviu para, entre outros assuntos, abordarem o dossiê da implementação em Cabo Verde dos protocolos adicionais, diretivas e regulamentos da CDO atinentes aos setores das telecomunicações TICs. Assim, no quadro do processo de integração regional de Cabo Verde, na CDO, quis o PCA da ARME, enquanto entidade que regula o setor das telecomunicações TICs, analisar com o Governo o processo de implementação dos protocolos, regulamentos e diretivas da CDO, numa altura em que todos os países membros da comunidade têm este setor como fundamental no desenvolvimento socioeconómico. 4G é disponibilizado durante os Jogos Africanos de Praia na Ilha do Sal 2019. A fechar as breves notícias, as operadoras Unitel T+, e CV Móvel disponibilizam a quarta geração dos serviços de telefonia móvel 4G durante o período dos Jogos Africanos de Praia Sal 2019, que se realizam no areal de Santa Maria entre os dias 14 e 23 deste mês e que contam com a participação de 40 países e 800 atletas. A disponibilização destes serviços surge na sequência da autorização concedida pela ARME a estas operadoras, assinalando simbolicamente o início da era 4G em Cabo Verde. Recorde-se que, neste momento, as operadoras Unitel T+, e CV Móvel estão no processo de reestruturação de frequências para implementar brevemente os serviços de comunicações móveis 4G em todas as ilhas de Cabo Verde. No início deste ano, a ARME mandou publicar 2 instrumentos importantes para o setor da água e saneamento. Trata-se, pois, de regulamentos tarifário e relações comerciais dos serviços de água e saneamento. Com estes instrumentos, a ARME passa a regular o setor da água e saneamento em todos os municípios do país. Na sequência da entrada em vigor destes regulamentos, a ARME realizou, em parceria com a Cooperação Luxemburguesa, um estudo para fixar as tarifas de água
e saneamento nas operadoras Eletra, Águas de Santiago, ADS, Água Brava e Águas de Ponta Preta, APP. A reportagem que se segue ilustra o workshop que foi realizado recentemente na praia para apresentar os resultados do estudo com vista à fixação de tarifas de água e saneamento nessas operadoras. O estudo foi socializado em maio último num workshop que serviu para informar as entidades gestoras do setor de água e saneamento sobre os seus resultados, os cenários a serem aplicados e consensualizar as propostas apresentadas para fixação das tarifas nessas operadoras. Já se fez no início do ano a aprovação do regulamento tarifário. Com base neste regulamento é que, aplicando os princípios e as metodologias que foram definidos no regulamento, nós vamos trabalhar. Portanto, provavelmente durante todo o ano, até final do ano, porque aqui ainda é um estudo, não é? O estudo contempla várias propostas para algumas operadoras, porque os preços variam em função de ilhas e de operadores em particular. Portanto, nós vamos fazer a análise dos estudos, das propostas apresentadas, internamente temos uma equipa pluridisciplinar que vai analisar os estudos. O Conselho de Administração vai tomar uma decisão, mas previamente haverá uma consulta pública. Não é? Vamos submeter ao escrutínio, portanto, de vários stakeholders. Portanto, as operadoras vão ainda pronunciar sobre as propostas a serem aprovadas. A ADECO, os consumidores, de forma geral, vão fazer a mesma coisa, portanto, durante 3 meses, o que nos deixa ainda algum tempo, não é? Até a aprovação final das tarifas que vão ser aprovadas. O papel da agência neste momento é conciliar objetivos que nem sempre estão alinhados. Não é? Nós vamos neste momento analisar a situação económico-financeira das empresas. As tarifas devem, no mínimo, cobrir os custos económicos para a prestação dos serviços em causa, tratando do serviço essencial para a população. A outra preocupação será a cobertura, portanto, é o acesso universal. Deve ter o preço tão baixo que permita o acesso à população em geral. Portanto, haverá outros parâmetros também a levar em conta. Como já disse, são estudos. Eu já vi algumas propostas, porque é fixar em função dos operadores. Alguns vão no sentido da redução, porque são, por exemplo, no caso da Brava, do Fogo, não é a mesma coisa aqui no caso de Santiago. Vai haver para o Sal uma situação diferente. Portanto, vamos analisar caso a caso. Em função das propostas, dos estudos internos, vai-se fazer essa tal consulta pública, uma decisão final para entrar em vigor provavelmente lá para o final do ano. O consultor Rui Marques, da empresa RPG, disse-nos que o estudo tem como objetivo essencial a aplicação dos regulamentos tarifários de água e saneamento, garantindo maior sustentabilidade das empresas e defendendo os direitos dos consumidores. Este estudo foi um estudo encomendado feito para a Agência Reguladora Multissetorial num projeto financiado pela Cooperação Luxemburguesa que tem sobretudo como objetivo a aplicação do regulamento tarifário que foi recentemente publicado pelo governo cabo-verdiano no sentido de definir tarifas para os serviços de água e de saneamento, que é isso que estamos aqui a falar, tarifas mais sustentáveis. Tarifas mais sustentáveis do ponto de vista, por um lado, financeiro, isto é, que permite às empresas, os operadores, recuperarem os custos e serem financeiramente sustentáveis, mas também sustentáveis do ponto de vista social, isto é, tarifas mais inclusivas que permitam que a população possa pagar ou ter maior capacidade de pagamento para utilizar estes serviços essenciais à vida e à coesão económico-social. Também se procura, com esta revisão das tarifas, que se dê um sinal para o mercado no sentido de cada vez mais valorizar este recurso, que é um recurso escasso. Isto é, os grandes consumidores tendencialmente tendem a pagar mais comparativamente com os consumidores que têm pequenos consumos. Portanto, é um pouco essa a ideia deste estudo, foi desenvolver uma proposta de reformulação tarifária para a Agência Reguladora Multissetorial para, junto dos operadores,
dos serviços de água e de saneamento de águas residuais, reformular as tarifas, permitindo-lhes que elas sejam mais sustentáveis nestas três dimensões, por um lado financeiramente, por outro lado socialmente e também do ponto de vista ambiental. Rui Marques acrescenta ainda que os resultados do estudo admitem a possibilidade da ARME introduzir alguns ajustamentos tarifários, permitindo que haja mais equilíbrio entre o que o consumidor final quer e o que os operadores podem oferecer. Os nossos resultados, e foi esse o objetivo do estudo efetuado para a Agência Reguladora Multissetorial, permite concluir precisamente que é possível fazer alguns ajustamentos que tornem estas tarifas mais sustentáveis. Isto é, na maior parte de situações, os preços mantêm ou reduzem, com poucas situações contrárias, mas há um equilíbrio maior em termos de aquilo que o utilizador, que o consumidor pretende e o que os operadores podem fornecer. E desse sentido, as tarifas são definidas de uma forma mais justas, com mais equidade, com mais sustentabilidade financeira, social e ambiental. Uma ideia, aliás, partilhada pela Mar Moura, diretora do Programa de Apoio à Reforma do Setor de Água e Saneamento da Cooperação Luxemburguesa, sublinhando que a nova tarifa a ser fixada pela ARME deve significar ganhos tanto para as entidades gestoras como para os consumidores finais. A ideia é que isto seja um win-win para todos, para o sector da água, para ter todo um conjunto de entidades gestoras reguladas, que é o próprio que deve ser, e o que estipula a lei, aliás, e para as entidades gestoras que vão passar a ter uma tarifa regulada com todo o apoio que isso implica da parte da ARME, e, obviamente, para o consumidor que vai ter uma tarifa que foi fixada pela agência de regulação, o que como tem que ser o processo. Portanto, obviamente, pensamos que é uma mais-valia. Sim. Agora, que acautelar que, efetivamente, os números finais de todos os valores, etc., convenham a todas as partes, e esse é o exercício que está a ser feito. Um exercício técnico muito cuidado, muito, digamos, minimizado e analisado, de tal sorte que seja um processo que implique ganhos para todos. Manuel Silva, administrador da Eletra, mostrou-se satisfeito com o facto da ARME ter tomado a iniciativa de encomendar um estudo antes de fixação de tarifas de água e saneamento nas operadoras Eletra, Água Brava, ADS e APP. É muito importante, digamos, o consultor deixou as suas recomendações, a sua visão, e uma visão, à partida é uma visão habilizada de especialistas, mas não obstante depois a Eletra vai ter de discutir com a AR antes da entrada em vigor, enfim, das tarifas. Temos de afinar um pouco mais as orientações dos consultores. Sobre o princípio de acesso universal da água e saneamento, o responsável da Eletra garantiu-nos que a sua empresa sempre se preocupou em dar a maior atenção à questão do acesso à água. Sempre procuramos dar muita atenção à questão do acesso à água, facilitando, enfim, no tratamento da pré-contratação, com os orçamentos, dar até facilidades às pessoas para pagarem o ramal, para poderem ter o acesso à água. E nisto também temos tido aí um papel também um pouco educativo, a explicar às pessoas que têm de consumir de acordo com as suas posses e de acordo com as quantidades, enfim, disponíveis na rede. E daí que temos feito a acessibilidade às redes, temos procurado fazer o melhor possível, de ser o mais rápido e darmos até facilidades na questão da pré-contratação. Em relação aos pagamentos, nós, em algumas situações de dívida, temos criado planos porque evitamos sempre o corte. O corte para nós é uma arma que nós temos, mas devemos utilizar em últimas circunstâncias. Damião Pujol, da APP Ambiente, em representação da Águas de Ponta Preta, na Ilha do Sal, manifestou-se também satisfeito com os resultados do estudo encomendado pela ARME. Satisfação pela lógica de ser uma empresa regulada. Acho que a Agência Reguladora Multissectorial da Economia cada dia está a trabalhar
com mais meios e está a fazer uma labor que é igualar ou equilibrar os custos da empresa com a capacidade dos utentes de ter um serviço básico. E o que ouvimos aqui é uma apresentação do tarifário para a Ilha do Sal, nos satisfaz. Ainda a propósito dos regulamentos tarifários e relações comerciais dos serviços de água e saneamento e no âmbito da divulgação que a ARME pretende fazer, o Regulação da Economia saiu à rua para ouvir as opiniões das pessoas sobre a prestação do serviço de abastecimento de água e saneamento no nosso país. Ermelinda, certamente que Bobo recebe mensalmente na casa uma fatura de consumo de água durante o mês, né? Você tem noção maior que aquela fatura é processada? Não, mas eu gostava que eu sabia. Porque, por exemplo, nesse momento, tem uma faturação que, ponto, nunca pode falar sobrefaturado. Mas eu gostava de saber a origem. Porque, por exemplo, na minha casa, nós é 3 andares, e não está pago em média de 10 a 12 conto, às vezes, de água. Então, já não vai para a loja da EDS, não tenta até fazer divisão de aquele contador, mas até então sem sucesso. Se não tinha como fazer, a maior que está a fazer aquela faturação, a maior que está a fazer a leitura, não está agradecendo, porque aquela para nós é desconhecida. Para falar concretamente, eu devo dizer que é algo quase que obrigatório em termos de ter acesso a isso e fazer a sua normalização. Portanto, aliás, a água é um bem extremamente precioso, de uma importância bastante grande para qualquer pessoa em sua casa, daí que nós damos uma importância muito grande ao seu consumo e, naturalmente, também à sua normalização. Quando se processa qualquer trabalho e o processo vai bem, não há problema nenhum. O problema é se o processo não resultar. E não resultar, as pessoas começam logo a falar mal, a dizer coisas que não devem, né? E acaba por ofender quem está a trabalhar, porque é trabalho. E nós temos que dar mérito, valorizar o trabalho de todo mundo. Esta é a norma que a administração pública impôs na sociedade. Para falar-nos mais sobre os meandros desse estudo e dos regulamentos tarifários e relações comerciais dos serviços de água e saneamento em Cabo Verde, temos connosco o engenheiro Evaristo Fernandes, coordenador do setor de água e saneamento da ARME, a quem cumprimentamos e agradecemos pela sua disponibilidade. Muito obrigada. Já foram publicados no Boletim Oficial os novos regulamentos tarifários e de relações comerciais dos serviços de água e saneamento. Para que servem estes 2 regulamentos? Sim, antes de mais gostaria de realçar que esses 2 instrumentos são importantíssimos para o setor de água e saneamento. Temos o regulamento tarifário, que é um regulamento que estabelece a metodologia de cálculo da tarifa e revisão, a forma de indexação e revisão tarifária. É um regulamento que tem como público-alvo as entidades gestoras, não é? E enquanto que o regulamento de relações comerciais é um regulamento que estabelece as relações comerciais, não é, entre as várias entidades do setor, nomeadamente a entidade prestadora de serviço, água e saneamento, temos os produtores, os altos produtores, temos os gestores fontanários, os utilizadores, quer dizer, o público-alvo é o público geral e também, claro, o consumidor final. E de que forma, ou uma forma resumida, poderia apontar algumas melhorias que este regulamento de relações comerciais traz para a prestação de serviço e de água e saneamento em Cabo Verde? Sim, o regulamento de relações comerciais vem colocar a regra do relacionamento comercial entre as várias entidades que eu acabei de referir. E para dar um exemplo, toda a questão tarifário, não é, de faturação
e a medição e resolução de conflitos advém deste relacionamento e, quer dizer, vem estabelecer as regras do relacionamento. Então, no nosso entender, estamos perante um excelente instrumento de regulação para o setor. Na sequência destes 2 regulamentos, a ARME contou com o apoio da cooperação luxemburguesa, a quem encomendou um estudo para a fixação de tarifas de água e saneamento nas empresas como a Eletra, a ADS, temos a Água Brava e a APP. Em que consiste, neste caso, estes estudos? Estes estudos vêm na sequência da reforma em curso do setor de água e saneamento e visa essencialmente melhorar a sustentabilidade das operadoras do setor e também, claro, melhorar a qualidade de serviço prestado por esses operadores. E nesse âmbito foi desenvolvida uma revisão tarifária para a ADS, que é uma operadora, uma entidade gestora que vinha funcionando com uma tarifa provisória desde 2016, Então havia uma necessidade de fazer uma revisão tarifária. Temos a questão da Água Brava, que é uma entidade que anteriormente não era regulada pela Agência de Regulação Económica. Então, com a aprovação do regime jurídico, passou a ser regulado. Então, tinha que ser feita uma revisão tarifária, E temos também a APP Ambiente, que é uma entidade que presta serviço no saneamento de águas residuais na Ilha do Sal, também, e temos a Eletra, que é uma entidade uma produtora, uma entidade que vende a água para a ADS em alta. Então, quer dizer, é uma tarifa que já há algum tempo que tinha que ser revista. E de que forma estes estudos podem contribuir para a sustentabilidade económico-financeira das operadoras no mercado e defender os legítimos interesses dos nossos consumidores? Sim, e a sustentabilidade e os interesses dos consumidores são objetivos, devem ser objetivos principais de qualquer revisão tarifária. Então, o estudo, também este estudo não foge à regra, e só para dizer que para a elaboração destes estudos foram levados em conta a situação real das empresas e as melhores práticas internacionais e a estrutura tarifária em vigor, no regulamento tarifário também claro, a harmonia, com a otimização dos custos das infraestruturas, também que é importante. E é nesse aspecto que achamos que as empresas agora passarão a ter melhores condições de prestar um melhor serviço. E para quando a nova tarifa de água, saneamento nas empresas como a ADS, Eletra, Água Brava e Águas de Ponta Preta? Para quando? Convém referir que esses estudos já estão concluídos. Nesse momento estão na fase de aprovação pelo Conselho de Administração da ARME. Temos um cronograma estabelecido e contamos que para a Eletra e a APP Ambiente seja no início de novembro, ainda este ano, e para a ADS e Água Brava no início do próximo ano, janeiro de 2020. Senhor Engenheiro, pedia-lhe que comentasse agora as opiniões dos nossos consumidores sobre o processo de faturação de água e saneamento em Cabo Verde. Bom, é bom referir que a ARME, enquanto agência reguladora para o setor de água e saneamento, tem em forja neste momento spots e brochuras do regulamento comercial, tanto do regulamento tarifário, que visa essencialmente esclarecer os consumidores, os utilizadores, sobre toda a questão do relacionamento comercial com os operadores. É claro que a faturação, sendo um dos aspectos importante para esse relacionamento, foi amplamente abordado pelo regulamento comercial. E então nós entendemos que com conhecimento do público, e do público do relacionamento deste regulamento,
e isso iria minimizar, não é? Iria minimizar e, em grande parte, as questões que foram colocadas, porque tem a ver com a questão de leitura, a questão de faturação e a forma que é faturada o serviço, não é? Quer dizer, e nós nesse momento, convém realçar que nesse momento e as tarifas têm dois componentes, um componente fixo, um componente variável, e talvez, quer dizer, a forma como era faturada antes e a forma como é faturada agora, quer dizer, há alguma diferença. E há que explicar, há que esclarecer o consumidor em relação a esse aspecto. Mas a nossa preocupação não é só faturação, quer dizer, é todo esse ciclo, não é? Desde a leitura até cobrança, quer dizer, todo esse percurso de tarifário. Então, nós estamos a contar que com a divulgação do regulamento comercial em particular, não, quer dizer, essas dúvidas, não é? Questões, quer dizer, irão não desaparecer, mas pelo menos certamente minimizar, não é? Quer dizer, reduzir substancialmente. Obrigada, Sr. Evaristo Fernandes. Muito obrigada pela participação no programa. E depois da entrevista com o engenheiro Evaristo Fernandes, coordenador do setor da água da ARME, ficamos agora com o trecho musical Súplica, interpretado por Rui Di Bitina. São sentincham, oi a luz sol, são sentincham, zé mai crer. Eles não pecar, perdoai, crenha greceu. São sentins não, oi a luz sol. São sentins não, zé mai crer. Eles não pecar, perdoai, crenha greceu. Esta levou uma cacham calar. Manda último, eles me passecou. Oi, filho, neste bom. Está a levar uma cacham falar. Manda última, eles me passecou. Tá lamenta ouvir-se. Oi, filho, neste bom. Bem pra boterra, bem criar luzinha, dá uma lenda se sofrer, traz a aurora colorida. Bem pra boterra, bem criar luzinha, tão além da se sofrer, traz a aurora colorida. Esta levou uma cacham calar. Manda ultimate, eles me passecou. Lamenta ouvir dizer, oi, minha filho, neste pó. Esta levou uma cacham calar. Manda ultimate,
ele te mapa secou. Estimados ouvintes, desta forma chegamos ao fim de mais um número do Regulação da Economia, onde o rigor e a ética da informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem. A economia é desafio de todos. Nisso, a regulação é um conceito vivo e fundamental.